Veja por que André Silva é visto por Zubeldia como um exemplo para Galopo e outros reservas. Técnico elogia a postura do atacante, herói da vitória sobre o Atlético PR, e dá recado para alguns jogadores do elenco. Nada garante a continuidade tão facilmente. O atacante André Silva, autor do gol que definiu a vitória do São Paulo por 2-1 contra o Atlético PR no sábado no Morumbis, foi apontado por Luiz Zubeldia como um exemplo a ser seguido por outros jogadores reservas. Segundo o técnico, ele entende o rol que ocupa. O termo foi usado pelo treinador em sua entrevista coletiva. Na visão de Zubeldia, o jogador contratado neste ano sabe que não ocupa o patamar de titular e que precisa aproveitar bem suas chances. André, por ser um primeiro ano, tem jogado bastante. Em equipes grandes acontece isso, tem jogador que faz bons jogos, está num rol e tem que saber assumi-lo dentro da equipe, afirmou. Tem outros jogadores que dizem, não mister, necessito mais continuidade. Mas está equivocado, o São Paulo é um time grande, nada te garante a continuidade tão facilmente. Mas o André faz bem, entende seu rol, sempre entrega energia, quando entra 5 minutos passa energia, quando começa, entrega energia. Estou contente por ele e com o seu rol dentro da equipe. Zubeldia não citou nomes, mas Juliano Galopo é um jogador do seu elenco que já pediu por mais oportunidades e por uma continuidade publicamente. Há cerca de um mês, o argentino deu entrevista à ESPN e disse que teve a temporada afetada por falta de sequência. No ano, André Silva acumula 38 jogos, com 17 deles como titular e entrando em outros 21. Ao todo, o jogador de 27 anos fez 7 gols e deu 3 assistências. Galopo, que ficou fora até do banco de reservas contra o Atlético e publicou foto da tribuna do Morumbis, soma 28 jogos no ano, sendo 11 deles como titular e 17 saindo do banco. Ele tem 1 gol e 2 assistências. Zubeldia valoriza a paciência do São Paulo em vitória contra o Atlético PR, um jogo dramático. Tricolor chegou ao gol da vitória no fim da segunda etapa e teve 2 reservas como protagonistas. Merecíamos ganhar, afirmou o técnico argentino. O técnico Luiz Zubeldia valorizou a paciência do São Paulo para enfrentar e vencer o Atlético PR por 2-1 na noite deste sábado no Morumbis, em jogo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas palavras do treinador, o duelo foi dramático pelo enredo dos gols marcados na etapa final, o empate do Furacão e o lance decisivo para o triunfo tricolor somente aos 43 minutos do segundo tempo. Era um jogo muito difícil. Então a equipe necessitava um pouco de paciência, encontrar os espaços, esse ataque posicional, não fazer tanto box-to-box. Quando empataram me preocupei mais, não mereciam. Tivemos paciência, foi o jogo mais competitivo que tivemos. O resultado chegou no fim do jogo. Acredito que a equipe foi bem, num estilo diferente com um pouquinho mais de posse. Um jogo dramático, ganhamos no fim, fomos melhores que os rivais, apesar de terem uma boa equipe, um bom projeto, bom treinador que passa um mau momento. Mas um time que está sendo preparado para estar nas primeiras posições. Desejo o melhor a Lucho e a eles. Hoje merecíamos ganhar, mas é uma situação complicada. O treinador foi decisivo para a vitória são paulina neste sábado ao promover 2 entradas aos 40 minutos. Jamal Lewis, autor da assistência do segundo gol, e André Silva, que entrou no lugar de Caleri e marcou depois de 3 minutos em campo. Em entrevista coletiva, Zubeldia falou sobre o momento do atacante argentino, que continua em jejum e não teve atuação de destaque contra o Atlético. Acredito que pode ser uma fase. Ele poderia ter feito um gol tranquilamente. Às vezes a bola pega e entra na fase positiva. É um atacante que necessita de assistências dos volantes, e estamos jogando mais com os atacantes do que com os volantes. Ou da chegada dos laterais, de bons cruzamentos. Às vezes o perfil da equipe diminui as possibilidades para um centroavante como ele. Hoje não fez um gol, não vem fazendo, mas vem trabalhando bem, é referência no ataque, sabemos o que significa para a equipe. Trabalha para a equipe. Claro que quero que faça gols, mas a equipe não está tendo esse problema. O São Paulo continua na 6ª posição do Brasileirão, agora com 57 pontos e 10 de vantagem para o Cruzeiro, que neste momento ocupa a 7ª colocação. A diferença do tricolor para o Internacional, que abre o G4, é de 2 pontos. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o tricolor enfrenta o Red Bull Bragantino, no dia 20 em Bragança Paulista. Luiz Gustavo deixa o São Paulo no primeiro tempo com dores na coxa. Vídeo. Titular contra o Atlético PR, volante jogou por 20 minutos e depois deu lugar a Liseiro no Morumbis.
titular do São Paulo contra o Atlético PR no Morumbis. Luiz Gustavo teve de deixar a partida com 20 minutos de jogo por conta de dores na parte lateral da coxa esquerda. Ele deu lugar a Liziero. Escalado entre os 11 pelo 7º jogo consecutivo, o veterano primeiro pareceu pisar em falso sozinho num lance na entrada da área, aos 7 minutos. Ele recebeu atendimento e depois voltou a campo. Em outro lance, segundo a reportagem do Sport TV, levou uma pancada no lado da coxa esquerda. Aos 37 anos, Luiz Gustavo chegou a 42 jogos na temporada. O jogador tem contrato até 31 de dezembro e ainda não decidiu se continuará a carreira em 2025, como deseja a diretoria. O São Paulo só voltará a campo no dia 20 de novembro, contra o Red Bull Bragantino. Alisson celebra a volta ao São Paulo nos braços da torcida e conta o que pensou antes de entrar em campo. Volante jogou no segundo tempo da partida contra o Atlético PR no Morumbis no sábado. Depois de 114 dias sem jogar, Alisson voltou ao São Paulo, levado ao banco de reservas pelo técnico Luiz Zubeldia para o jogo contra o Atlético. O meio-campista foi chamado para entrar na vaga de Marcos Antônio aos 33 minutos da segunda etapa e foi ovacionado pelos torcedores presentes. Minha meta era terminar o ano pelo menos treinando. Então, poder jogar novamente me deixa muito feliz. Quero desfrutar, são mais 5 jogos. Mesmo que não entre, só de estar com os jogadores eu já fico muito feliz, disse o volante. Alisson sofreu uma fratura no tornozelo direito em julho. De lá para cá foram muitas sessões de fisioterapia, períodos de incerteza e um primeiro prazo que indicava a volta só em 2025. Retornar ainda no Brasileirão fez o jogador se emocionar na beira do campo. Eu não imaginava que entraria no jogo quando estava 1-1. Foi uma mistura de emoções, querendo ou não a lesão vem na mente, até por saber que você está 100% bem antes do prazo que me deram. Agradecer ao Zubeldia pela oportunidade de jogar, destacou. Segundo Alisson, o apoio da família e dos companheiros foi fundamental. Nas últimas semanas ele ganhou um afago também da diretoria, que renovou seu contrato até o fim de 2027. Ficar fora é muito ruim, você sai da sua rotina. Você em campo se diverte e dá risada. Nas derrotas, você fica bravo e irritado, mas querendo ou não você perde tudo. Desde a lesão, meus companheiros estiveram sempre ao meu lado, comigo e com Pablo Maia, fortalecemos nossa amizade ainda mais. Até brinquei, vim te fazer companhia. Atleta tem de estar em campo treinando, jogando, senão você fica triste. Me apeguei às pessoas, a família me deu apoio, e voltei a fazer o que mais gosto, disse. São Paulo conversa com Oscar, mas uma condição afasta o meia de voltar ao tricolor. Júlio Casares e Rui Costa conversam frequentemente com o meio-campista, segundo informações de Jorge Nicola. Especulações e rumores no São Paulo para 2025. O São Paulo vai ter investimentos moderados nas próximas temporadas. A ideia do presidente Júlio Casares é pagar dívidas e colocar a casa em ordem. Com isso, a diretoria terá dificuldades para contratar grandes jogadores no mercado da bola. Um nome comentado e logo descartado foi Gabigol, como informou Jorge Nicola. O atacante está de saída do Flamengo e deve acertar com o Cruzeiro por um salário acima de R$2 milhões, fora da realidade financeira do tricolor. Mas um sonho do presidente Júlio Casares é contratar Oscar, cujo contrato com o Xangai Port da China termina no fim do ano. De acordo com Nicola, a diretoria conversa frequentemente com o meia, mas a negociação é vista como complica. O que disse Nicola sobre a busca do tricolor por um camisa 10? A percepção no São Paulo que ninguém tem essa característica de meia. Oscar seria o nome dos sonhos e posso assegurar que Júlio Casares, Rui Costa e Belmonte conversam com alguma frequência com Oscar, iniciou o jornalista. Mas há pessimismo em relação a esse nome. Até porque o SPFC sabe que haverá uma concorrência grande e com muita gente com mais capacidade financeira do que o tricolor, fechou Nicola em seu YouTube. O meio-campista Chelsea está no Xangai Port da China desde 2017 e recebe um salário mensal de R$11,5 milhões mensais. Com isso, o retorno do meio-campista não se encaixa na nova política de contratações. O meia teria que reduzir o seu salário consideravelmente para uma volta ao São Paulo acontecer. O retorno do meio-campista ao clube paulista depende do jogador recusar ofertas maiores no mercado da bola. Ele já foi especulado em Flamengo e Cruzeiro, por exemplo.